Oi, esse é o 16º vídeo do Veda 2017 e o tema de hoje, a indústria dos livros de modinha. Eu que participo de uma comunidade no Facebook de escritores, sempre percebo que o pessoal fica meio revoltado quando vem à tona pela milésima vez a história de livros escritos por youtubers. Afinal, eles merecem serem chamados de escritores depois que vazou que alguns deles não escreveu coisa nenhuma do próprio livro? Sim, não, são escritores, o que importa se utilizar de um ghostwriter. A autoria do livro está lá, é deles. Mas o que eu quero discutir aqui não é justamente a questão do youtuber, mas essa coisa de livros virarem uma certa moda durante um ano e, o principal, eles são importantes para a indústria literária aqui no Brasil. O caso dos youtubers aconteceu no ano passado, em 2016, e eles conseguiram um grande sucesso com a vida dos livros, graças, claro, à quantidade de seguidores que eles já possuíam no canal deles. Mas em 2015 a gente teve uma outra polêmica também, que foi a dos livros de colorir, que foi, na verdade, um grande absurdo, né? Você pensar que houve uma reação em massa de adultos querendo comprar livros para ficar colorindo em casa. Eu nunca peguei um livro desse na mão, para falar a verdade, como é que era o processo de você colorir o dito cujo. Mas será que era quando eu era pequeno? Porque eu lembro que as figuras eram divididas em regiões e cada região recebia um número e você olhava para o lado e descobria que o número 1 é azul, o 2 é vermelho. Então você pegava o seu lápis de colorir e eu adorava isso, para falar a verdade, mas eu tinha acho que 5 anos, eu acho que era por isso que eu adorava. Agora um adulto comprar e brincar com isso é meio esquisito. É revoltante para quem escreve pensar: nossa, eu escrevo aqui, fico meses bolando uma história original, tento vender para a editora não quer, mas a editora publica esses livros de colorir, que revoltante. Mas tanto sim quanto não. É o mesmo caso dos youtubers. Há uma validade no final das contas para o mercado. Se nós escritores podemos reclamar que uma fatia de possibilidade é tirada pelos youtubers e outra fatia também é tirada pelos livros de colorir, eles ainda existem, é curioso isso. Se você for em qualquer livraria, você descobre que os livros de colorir ainda existem, mesmo passada a febre do ano de 2015. Mas esses dois nichos de mercado, eles de fato roubam a nossa possibilidade de publicar ou não? Na verdade não roubam, e até ajuda um dia a gente publicar. Porque no fundo, esses dois nichos sustentam a existência das editoras e a possibilidade de nós escritores um dia podemos publicarmos por ela. Com certeza muitas editoras podiam ter fechado em 2015 e 2016 se elas não tivessem se vendido a esse esquema de vender livros de colorir e vender livros de youtuber. É uma questão de sobrevivência das empresas. A gente, como escritor, autor, precisamos da empresa viva, sólida, principalmente sólida, que essa é a ideia. Eles vendem esses livros para sobreviverem, para um dia contratarem a gente. Então não adianta a gente ficar com raivinha, com mimimi, porque no fundo a gente tem que defender essa prática estritamente comercial das empresas. Eles precisam vender bastante livros, vamos chamar de fracos, para poderem se interessar por livros fortes. Isso se a gente puder escrever livros fortes. Também precisamos ser honestos com nós mesmos. Porque também tem essa ilusão de qualquer escritor, iniciante ou com um certo tempo já escrevendo, achar que o que ele escreve é valoroso. Na verdade, o valor do que ele escreve depende da avaliação de um editor e depois que um público a aceite e compre. Não é porque a gente terminou de escrever um livro que ele tem algum valor. Alguém precisa abonar aquilo. E talvez o mercado nunca abone
E por isso a gente não pode ficar revoltado que outros nichos de mercado roubem a nossa oportunidade. Porque sim, nós, autores, também pertencemos a um nicho que é o de autor iniciante, que não é famoso, que não tem nome. Lembrando, né, que um autor publica um livro, se ele faz sucesso, ele consegue editar um segundo, um terceiro. Às vezes faz parte de uma trilogia, então era meio que óbvio. Mas se ele publicou outros livros independentes, a partir de um momento, os novos títulos que ele publica até não importam mais, porque o que vale é o nome dele, tanto que acontece aquela mágica na capa dos livros, né? Quando o título da história começa a diminuir e o nome do autor começa a crescer. O livro passa a ser vendido pelo nome do autor e, para falar a verdade, a história que está ali dentro não importa mais. Nesse ponto você entrou em outro nicho de mercado, no nicho do best-seller. Ou seja, nichos existem no mercado literário. Você pertence a um e não pode ficar revoltado que você não pertence ao outro que está vendendo no momento. Era essa a ideia que eu queria passar. Bom, é isso. Assine o canal e clique no sininho para receber notificações de novos vídeos e até mais!